espero que esteja tudo bem com vocês. Há algumas semanas eu falei em um vídeo aqui no canal Sobrevivência em Livros sobre o sionismo e não tem como falar sobre esse tema tão interessante sem mencionar a palavra kibbutz. Comigo, kibbutz. Hoje nós vamos conversar sobre este emblemático modo de viver que construiu o Estado de Israel e o transformou em uma potência tecnológica, educacional, cultural e referência entre muitos países do mundo. Hoje nós vamos falar sobre kibbutz, mas antes vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar com seus filhos, familiares, amigos, levar cultura, levar conhecimento, levar luz. Lembrando que todas as sextas-feiras tem novos vídeos aqui no canal Sobrevivência em Livros. Meus amigos, a palavra kibbutz significa reunião em português, agrupamento, e é uma estrutura social e econômica nascida a partir da sociedade pioneira, isto é, a sociedade embrionária do atual Estado Israel, que se tornou um modus vivendi rural baseado em princípios de igualdade e comunidade. E sem dúvida nenhuma, para isso precisa ter empatia, precisa ter solidariedade de fato. O modelo do kibbutz prosperou graças a uma economia que estava em rápida expansão e que contribuiu com a mão de obra de seus membros, chamados pioneiros ou halutzim. Comigo, halutzim. Assim mesmo, arranhando a garganta, halutzim, que foram responsáveis pela construção do país. Na época anterior à independência e durante os primeiros anos do Estado, o kibbutz foi o pilar central na colonização, na imigração, na defesa e na agricultura. Porém, ao serem transferidas tais funções para o governo, as relações entre os kibbutzim e a sociedade diminuíram, atingindo o grau mínimo durante a década de 1970, principalmente numa década em que estava acontecendo um desnivelamento por causa da guerra do petróleo. Entretanto, a importância do kibbutz dentro do cenário israelense como um todo continua inalterado ainda no nosso século XXI. O primeiro kibbutz, pessoal, a ser construído é o Degania Aleph, fundado em 1909. Já vão aí mais de 100 anos antes do estabelecimento, vejam bem, do Estado de Israel, do próprio Estado de Israel, que aconteceu em 1948. Esse kibbutz Degania Aleph está localizado na margem sul do lago Kinneret, próximo a Tiberíades. E ele é classificado como um kibbutz de tamanho médio, por ter uma população aproximadamente de 500 moradores, do quais 300 deles são membros efetivos e 100 são crianças. No dia 18 de maio de 1948, apenas 3 dias após a proclamação da independência do Estado de Israel, na entrada do deserto do Negev, Sha'ar HaNegev, um grupo de judeus brasileiros, aí vem uma curiosidade, oriundos em sua maioria de São Paulo e uma pequena parte do Rio de Janeiro, fundou o kibbutz Bror Hayil, que é conhecido evidentemente como um kibbutz brasileiro. Essa é uma curiosidade que eu guardei aqui para vocês. Um kibbutz brasileiro em Israel, em pleno deserto do Negev. Além das atividades agrícolas, meus amigos, no kibbutz funciona uma
fábrica de pizzas. E muitos moradores trabalham fora no kibbutz, em fábricas ou em outros setores na cidade próxima de Sderot, que também fica localizado em Sha'ar HaNegev. Ele é um kibbutz voltado para a faculdade Sapir e tem um grande apelo educacional. Um outro kibbutz que merece um destaque é Sde Boker, fundado em 15 de maio de 1952, também no deserto do Negev, em Ramat HaNegev. E é muito famoso, meus amigos, por ter sido onde o primeiro-ministro Davi Ben-Gurion foi morar após ele se aposentar em 1953. E atendendo às pressões populares por uma crise que o país estava vivendo, Ben-Gurion voltou à cena política em 1955, mas ele continuou a viver no kibbutz. Ele governava o país, entre aspas, o país do próprio kibbutz. Após o seu afastamento de vez da cena política, ele continuou a viver no kibbutz até o seu falecimento em 1973. Meus amigos, entre os anos 1980 e 1990, os kibbutzim atravessaram um grave período de crise que abalou a coesão social e o crescimento econômico desse tipo de estabelecimento, desse tipo de fazendas coletivas. E, ao mesmo tempo, em oposição, a história testemunha que, mesmo na adversidade, a expansão e o desenvolvimento dos kibbutzim pareciam indicar que eles iriam se adaptar àquela nova realidade. Embora surgisse a dúvida de como eles conseguiriam fazer essas transformações necessárias. Um estilo de vida em uma sociedade múltipla, onde os seus valores de igualdade, democracia e bem-estar seriam essenciais para a sociedade geral, isso é, aqueles que não viviam dentro dos kibbutzim, dentro das cercanias dos kibbutzim. O fato é, meus amigos, que eles conseguiram sobreviver. E atualmente, em pleno século XXI, o kibbutz de hoje é um produto final de 3 gerações. Os fundadores, insuflados pelo espírito de renovação e de uma ideologia aparentemente utópica, formaram uma sociedade com um estilo de vida muito peculiar. Os seus filhos, nascidos em uma época pós-holocausto e pós-independência, que trabalharam arduamente a fim de desenvolver as bases socioeconômicas administrativas do próprio kibbutz. E a geração de hoje em dia, que cresceu sob uma égide de uma sociedade já estabelecida e por si mesma próspera, com desafios da vida moderna, sobretudo por causa da tecnologia moderna. Então, meus amigos, não podemos deixar de perceber que o kibbutz é muito mais do que a história. Ele é o pilar de transformação do deserto em uma terra agricultável. Uma terra agricultável para flores, para legumes, para verduras, para pomares, para gado e para os seres humanos. E é importante dizer que o kibbutz é uma referência para a engenharia agrícola. E uma curiosidade, para quem não sabe, o tomate cereja é um desses experimentos israelenses. O tomate cereja que nós comemos na nossa saladinha. É também um local onde a água é preciosa e o seu desperdício tem que ser minuciosamente calculado. Essa construção do país pelas próprias mãos dos moradores, os Halutzim, ou pioneiros em hebraico, nos dá um exemplo que conduz à reflexão sobre transcender os limites de cada um individualmente em prol de uma sociedade avançada a ser usufruída pelas gerações seguintes.
Então, nem precisamos citar o que diz respeito a questões como orgulho ou família na esfera israelense, meus amigos. Imaginem se todos nós fôssemos realmente imbricados ao espírito de consciência nacional aqui no Brasil. Certamente o Brasil seria de outro patamar. Fica aqui a reflexão desse exemplo israelense se fosse aplicado aqui no Brasil em termos de estarmos municiados pelo espírito coletivo nacional. Realmente o Brasil seria um outro país, não é, meus amigos? Desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado abençoado de paz, uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!